alegria ter você aqui. Que delícia ver essa casa cheia de mulheres, lindas, sedentas, numa sexta-feira tão convidativa, né, para a gente ficar em casa descansando, curtindo um sofazinho. Você decidiu estar aqui. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma delícia. Na comunhão com o Pai, na comunhão entre as irmãs, num café gostoso. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. É uma alegria receber. Uma alegria. Eu acabei de perceber e me tocar que tinha um vídeo, né? E eu atropelei, então vamos passar o vídeo. Jesus foi um homem que amou as mulheres sem esperar nada em troca. Jesus mostrou ao mundo o que Deus pensa das mulheres, que elas são portadoras da sua imagem. Jesus desprezou os tabus culturais e associou-se às mulheres livre e abertamente, arriscando a sua reputação. Jesus conversou com as mulheres em plena luz do dia, apesar dos seus discípulos desaprovarem. Jesus elogiou a adoração feita por uma mulher pecadora, embora um líder religioso tivesse considerado aquela atitude um ato escandaloso. Jesus chamou uma mulher encurvada à frente da sinagoga, embora fosse inapropriado, já que era uma área restrita para homens. Jesus viu as mulheres que passavam desapercebidas e as colocou no centro do palco, no drama da redenção, com o holofote da eternidade focado sobre elas. Da mesma forma que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo, ele derrubou os maus tratos e a exploração contra as mulheres. Jesus não somente aceitou as mulheres como elas eram, ele as desafiou a quererem ser mais. De Maria de Nazaré a Maria de Madalena, Jesus tornou as mulheres instrumentos especiais e excepcionais para realizar os seus propósitos divinos. Jesus se importava com as mulheres. Jesus fez uma pausa num dia atarefado para ajudar uma mulher que sofria de hemorragia. Jesus parou o que estava ensinando para levantar o queixo de uma mulher encurvada. Jesus andou quilômetros para livrar uma menina de um espírito maligno. Jesus esperou pacientemente sob o sol escaldante a chegada de uma mulher samaritana para ter uma conversa com ela. Sim, a conversa mais longa de Jesus registrada no Novo Testamento foi com uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, a sua primeira aparição foi para uma mulher. Jesus sempre proferiu palavras de liberdade para as mulheres. Mulher, você está livre da sua doença. Filha, a sua fé te curou. Eu também não te condeno. Vá e abandone o seu pecado. Enquanto muitos movimentos libertam as mulheres para si mesmos, movimentos estes que tornam você escrava do seu libertador, Jesus libertou as mulheres para a eternidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é o Deus que faz isso? O Deus que ama as suas filhas. A história dessas mulheres é a nossa história. O sofrimento delas é o nosso sofrimento. A esperança delas é a nossa esperança. A vitória delas é a nossa vitória. Pois a história, o sofrimento, a esperança e a vitória é Jesus em nós. Toda menina precisa crescer sabendo que ela tem valor e foi feita à imagem de Deus. Toda menina precisa crescer com a expectativa de querer que o seu potencial dado por Deus seja liberado e desenvolvido em seu incrível amor. Meninas, mulheres, mulheres, meninas, Jesus nos ama de forma única e especial. Feliz Dia da Mulher! Essa somos nós, essa mulher sou eu, essa mulher é você, essa decisão o Senhor tomou nos gerando e Ele caprichou. Ele caprichou. Eu sempre brinco que Deus fez o homem, primeiro, né? A gente faz primeiro o rascunho, depois é que a gente... Brincadeiras à parte. É uma bênção ser essa mulher que auxilia, essa mulher que entende em Deus o seu papel.
A gente está vivendo um tempo tão louco, onde existe uma guerra aí, de uma luta imensa, como se a essência da mulher já não fosse revelada àquele que a criou. Se tem alguém que sabe como funciona perfeitamente uma mulher, essa pessoa foi quem criou a mulher. E é o Senhor. O Senhor nos fez. E tudo que Ele faz é perfeito, é harmônico, é muito bom. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus foi fazendo todas as coisas, e Ele foi dizendo, e a sua palavra era tão poderosa, que todas as coisas foram sendo criadas. Mas quando o Senhor decidiu fazer o homem, Ele se envolveu naquilo, e até então tudo era bom, mas quando Ele nos fez, Ele fez o homem, e da costela do homem a mulher, Ele disse: olha, isso é muito bom. É a minha obra-prima, a obra-prima de Deus somos nós. E é muito louco, porque quando a gente para analisar a história da humanidade e a queda do homem, o homem então decide se afastar do seu Criador. Se afastando do seu Criador, a gente vai perdendo a nossa real identidade, o nosso DNA celestial. E esse ministério chama Despertar, é o primeiro despertar do ano. E eu orando e buscando a direção do Senhor, Senhor, o que compartilhar com as minhas irmãs nesse começo de 2022, num ano cheio de expectativas, né? A gente viveu os 2 últimos anos aí numa insegurança tão grande. Mas ao mesmo tempo a gente tem percebido e temos sentido que o Senhor tem se movido. De que o Senhor tem se movido de maneira graciosa, de que o Senhor tem se revelado, de corações estão mais sedentos, mais sensíveis, mais interessados. A gente tem sentido uma movimentação. E eu tenho então buscado da parte de Deus, Senhor, o que o Senhor quer para nós. E foi muito interessante, porque o Senhor, de maneira muito sutil, no meu interior, respondeu: eu quero que a igreja desperte. Desperte. Paulo, o apóstolo Paulo, aqui falado até pela pastora Leandra, ele escreveu muitas cartas no Novo Testamento. Um homem que teve um encontro genuíno, marcante, um apóstolo que nos orienta muito através das suas cartas. E uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta aos Romanos. E esse livro dentro da Bíblia é um livro que tem um dos pontos mais fortes da Escritura nas questões teológicas. É incrível como Paulo trata de assuntos muito pontuais. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo, ele fala um pouco sobre a doutrina, a base da doutrina. Grandes líderes do cristianismo, como Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, tem esse livro como um livro muito chave para tudo aquilo que eles defendem dentro da teologia. Então, do capítulo 1 ao 11 é a doutrinação, e do capítulo 12 ao 16, capítulo 16, ele fala dessa prática, de como colocar em prática. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho do capítulo 12 e um pouquinho do capítulo 13, sobre a orientação que o apóstolo Paulo traz a nós essa noite. Então eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e a gente vai fazer uma oração. Senhor, obrigado, Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite tão gostosa. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Oh, Deus, poderíamos estar em tantos outros lugares,
mas estamos aqui na tua presença e não há lugar melhor, Pai, do que na tua presença. Não há, Senhor. Fala, Pai, essa noite aos nossos corações. Ministra, Senhor, a nossa vida. Desperta-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer. Estamos aqui. Abre, Pai, cada coração, cada mente. Fala, Senhor. Venha, Pai, de encontro, Pai, à nossa real necessidade. Às vezes a gente veio aqui achando que a gente precisa disso ou daquilo, mas o Senhor verdadeiramente sabe o que nós precisamos, e é isso que a gente quer. A gente quer aquilo que verdadeiramente precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é despertar para a comunhão com Deus, para um relacionamento com Deus. Um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de ter ouvidos para ouvir a direção de Deus. A palavra despertar, ela significa, eu olhei no dicionário, o que significa despertar? O dicionário diz assim: sair do estado de inércia, readquirir força, despertar de uma fantasia. No original, a palavra despertar vem de expertus, com X, que significa acordado, esperto, atento. O sinônimo da palavra despertar é estimular, animar, ativar, motivar, aguçar. No capítulo 13 do livro aos Romanos, se você trouxe, te convido a abrir. Romanos 13, nós vamos ler a partir do versículo 11. Romanos 13, a partir do versículo 11, diz assim: e digo isto a vós outras, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revestimo-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui então, o apóstolo Paulo, ele nos orienta e ele disse: já é hora de vos despertardes do sono. A palavra então aqui diz, olha, Paulo fala, está na hora da gente acordar dessa liturgia, desse lugar letárgico, desse lugar que parece que a gente está dormindo, não temos mais tempo para isso. Sim, olha, a gente precisa acordar. E o segundo passo que ele fala, olha, nós precisamos deixar. Eu acho muito interessante, porque eu não sabia qual seria a seleção de todas as músicas, eu sabia de uma, mas a gente já foi começado a ministrar pelo Senhor e sermos ministradas pelo Senhor nessa mudança de deixar Ele quebrar o vaso e fazer de novo. De deixar o Senhor então nos modelar da maneira que
lhe apraz da maneira como Ele sempre olhou para mim e me projetou. A gente sofre tantas interferências ao longo da nossa história. A gente muitas vezes chega num ponto da nossa vida de que a gente se encontra muito distante daquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. E é muito interessante porque são tantas pessoas angustiadas. Às vezes eu vou conversar com mulheres e elas falam assim: pastora, tá tudo bem, eu não tenho um real problema, eu estou financeiramente bem, eu estou tendo uma estabilidade, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu sinto que está faltando, eu sinto muitas vezes uma angústia, um vazio. E, uau, diferente. Eu sinto muitas vezes uma angústia, um vazio. E amadas, eu percebo que tudo isso é porque quando a gente não está vivendo no centro da vontade dEle, quando a gente não se permitiu ainda o Senhor entrar, tomar o lugar dEle, começar a colocar as coisas no lugar, a gente se sente perdida dentro de nós mesmos. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele começa a revelar, através da sua palavra, a sua vontade, e Ele fala assim: olha, precisamos acordar. Precisamos então deixar as obras das trevas, precisamos largar aquilo que outrora a gente fazia, porque agora nós temos um modelo, um parâmetro que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. A gente está vivendo aqui na igreja uma série chamada A Vida Cristã. E tem sido uma série que tem nos impactado, porque nós estamos falando desses fundamentos mesmo da vida que precisa ser gerada a partir de Cristo em nós. E nessa noite, não é diferente aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque Ele quer dizer aos nossos corações de que a partir de Cristo tudo se faz novo. É necessário então a gente deixar as obras das trevas, e é necessário então que a gente se revista. Aqui no versículo 14 fala assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: olha, agora tome essa realidade de Cristo em você. Volta um pouquinho no capítulo 12, que Paulo, falando sobre essa prática da vida nova cristã, essa prática em Cristo Jesus, ele diz assim no versículo 1 do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui então, a palavra de Deus nos diz: olha, a gente precisa nos apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Quando fala desse culto racional, fala da intencionalidade de estarmos buscando, de estarmos aqui, de entendermos que estamos aqui para cultuar o Senhor. A gente vive uma vida frenética, num mundo agitado, e às vezes, sabe, a gente chega na igreja e a gente precisa entender que quando nós estamos nesse lugar, esse lugar é um ambiente do qual faz você despertar, me faz despertar
de que a vida espiritual é a mais importante. Existe uma corrida lá fora, por conquistas, por posições, por lados. Política é direita, é esquerda, é todo tipo de movimento. E existe um lugar chamado refúgio, existe um lugar chamado o colo de Deus, um lugar espiritual, aonde o Senhor te chama e fala assim: vem cá, vem aqui, esse é o seu lugar. É uma loucura lá fora, é muito barulho, é muita opinião, é muito movimento, mas eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar para você, eu tenho um lugar onde você pode descansar, eu tenho um lugar, um braço que você pode contar com Ele, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele está acordado, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele trabalha a nosso favor, Ele não oscila como a gente oscila, Ele não está condicionado como o nosso amor é condicionado, nada disso. Ele está o tempo todo com os braços dele abertos, falando: filha, vem aqui. E é sobre isso, essa vida em Deus, essa vida que o Senhor tem para nos oferecer, é uma vida que mesmo em meio a essa loucura, a gente pode nos encontrar num lugar em Deus completamente diferente. Nada mudou, mas tudo mudou. Tudo muda. Então, Paulo no versículo 2, ele dá uma chave para a gente, que ele fala assim: olha, não vos conformeis com este século. Essa palavra não é simplesmente uma inconformação, mas no original é assim: não tome forma. Aquilo que acelera as pessoas lá fora, aquilo que motiva as pessoas lá fora, aquilo que as pessoas lá fora estão gastando a sua vida para fazer, não tome essa forma. Conforme com essa forma. Mesmo vivendo neste mundo, você não vai assumir a forma desse mundo. É como estar no mundo e não pertencer a ele. Essa é a proposta. Com um cidadão na terra, como um cidadão na terra governado pelas leis do céu. A palavra de Deus diz que o reino de Deus consiste em paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Para pensar nesse lugar. Para pensar nesse lugar de paz, de alegria e de justiça. Não é perfeito? Não é muito bom esse lugar? Esse é o lugar que o Senhor deseja estabelecer em nós. Esse é o lugar que o Senhor deseja estabelecer em nós. A proposta é que possamos viver neste mundo como um elemento de transformação e não de conformação. Quando a gente se abre para isso, amadas, muda completamente a nossa perspectiva. Quando a gente abre a nossa vida nessa proposta de viver uma vida espiritual, de entendermos que somos filhas de Deus, e de que o desejo dele, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe? Com os nossos olhos carnais, com toda a vivência que a gente tem de mundo, às vezes a gente pode olhar e falar assim: uau, mas eu não sei se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim.
Mas não é sobre isso mesmo, porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele. Mas quando a gente começa a dar passos em crescimento, em maturidade, quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com Deus, a nossa fé começa a crescer, a gente começa então a confiar e a entender que Ele é tão bom, que a gente decide abrir mão daquilo que a gente acha que é bom, e a gente coloca na mão dele e fala: eu confio, e eu quero, e eu desejo a tua vontade, porque eu entendi que ela é boa, perfeita e agradável ao Senhor e para mim. O Senhor quer, nesse ano de 2022, que a gente acorde de todas as distrações, de tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz, de tudo aquilo que tem tentado nos desanimar, de tudo aquilo que tem tentado nos manter sonolentas. O Senhor quer que a gente acorda, o Senhor quer nos ver espertas, atentas, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que a gente vá além no relacionamento com Ele, despertar na comunhão com Deus, despertar no relacionamento com o Senhor. E sabe o que é o mais incrível? É que isso tudo reflete em todos os nossos relacionamentos. Quando a gente prioriza a comunhão com Deus, quando a gente coloca o Senhor no lugar que Ele deve estar, todos os outros relacionamentos, a gente consegue, de maneira saudável, de maneira clara, a mexer e a consertar. Primeiro relacionamento que a gente consegue ajustar, depois de ajustar com o Senhor e colocar Ele como pedra angular, como base, no centro, amando a Deus sobre todas as coisas, a gente consegue então ter um relacionamento saudável com a gente. E é tão importante. Eu lido com mulheres, como pastora há 16 anos, liderando há mais de 20 anos. E a gente é muito complexa. A gente é demais. Esse mês eu estava de um jeito que nem eu estava me aguentando. Uma irritabilidade, minha TPM esse mês, olha, pegou. E aí a gente tem que ter um domínio próprio ao quadrado, né? A gente precisa dele mais ainda. Quando que eu começo a perceber, eu falo: Espírito Santo, como eu preciso de Ti. Nesses 15 dias, nessa última semana, eu preciso do Senhor. A gente oscila demais, a gente é muita emoção, aí às vezes a gente quer ser razão, aí a gente vai de um lado para o outro, a gente quer ser braba de uma hora e do outro hora a gente está chorando com uma propaganda de margarina, e a gente é isso tudo, e a gente é multitarefa, multifuncional, e a gente dá conta de um monte de coisa. Mas a gente acha, muitas das vezes, que a gente é isso, mas chega no fim do dia, da semana, a gente está cansada. Que a gente quer agarrar, abraçar todas as coisas e resolver todas as coisas. Como a gente precisa desse lugar em Deus, para gerar esse equilíbrio, a harmonia, da gente não fazer de mais ou não fazer de menos. Como a gente precisa do Senhor. Como a gente precisa para saber auxiliar em casa, para você que é casada. Aquilo que o Senhor requer de nós como auxiliadora, aquela que está ali, que está junto, que está auxiliando. Em sabedoria, edificando a casa. A palavra de Deus diz que a mulher é aquela que edifica a casa. E aqui, amadas, eu não estou com ar de cobrança para a gente. Eu estou falando que a saída para tudo isso é a dependência do Senhor. É o Senhor em nós. É o Senhor por nós.
A gente precisa despertar que a saída que nós temos é Ele. É Ele nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando sabedoria, nos dando direção na educação dos nossos filhos, na condução da casa, no trabalho. São tantas as frentes, são tantas as tarefas. As coisas não vão acontecendo automaticamente, né? Eu já falei aqui que um dia eu dobrei as meias do meu marido e as cuecas e ficam dentro de uma gaveta e eu deixei em cima da cama. E eu pedi para ele, eu nunca peço. E eu falei assim: ei, as suas cuecas e as suas meias estão em cima da cama. Você pode guardar, por favor, na sua gaveta? Aí ele falou: sério que você vai fazer isso? Eu falei: como assim? Ele: não, porque vai acabar com a mágica de eu abrir, elas estão sempre lá. Cara, eu olhei e falei: cara. Ele: sério, vai acabar, eu sempre abro, elas estão lá, e eu agora vou fazer isso. Eu falei: isso é muito cara de pau. Porque não acontece de maneira automática. O papel higiênico está lá, porque a gente lembra, e a gente compra, e a gente coloca, e as coisas vão acontecendo, e nada é automático. A gente está por detrás de todos os plim-plins que vão acontecendo, né? Que às vezes pensam que é uma varinha, plim-plim, mas não, é a gente ali nos bastidores dando conta de tudo. Porque a gente pede para eles irem no mercado, eles vão, entram, compram aquilo e saem com aquilo. E a gente vai, a gente está faltando isso, está faltando isso, está faltando. Aí fica esperando o carro, mas que demora. Eu falei: porque tive que pegar tudo que está faltando. Porque é assim que a gente faz, é assim que a gente é. Né? É o tempo todo ligada em tudo. Mas essas distrações e tudo isso, muitas vezes, tem roubado o nosso tempo, que precisa ser prioridade, que é com o Senhor, que é no Senhor, que é buscar esse lugar em Deus, não nos conformando, não tomando forma do mundo lá fora, frenético e louco, mas é estar em Deus e deixar que Ele comece a nos moldar. Esse é a chamada do Senhor para as nossas vidas, para esse ano. E eu sei que existem algumas pessoas aqui que nunca fizeram uma oração falando: Senhor Jesus, eu quero isso para mim. Senhor, eu quero ter o Senhor regendo, eu quero ter ouvidos para te ouvir. Eu quero que o Senhor tome o seu lugar na minha vida. Sabe, amados, Jesus, Ele se entregou. Ele um dia, um casal tinha recém-chegado na igreja, e ele fez uma pergunta que eu acho que foi a melhor pergunta que alguém poderia fazer chegando na igreja. Ele disse assim: eu quero entender por que vocês falam que Jesus é Salvador. Ele é Salvador do quê? E eu falei: meu Deus, que pergunta boa. Porque não faz o menor sentido entrar na igreja e estar na igreja sem essa resposta. Porque ela é o fundamento do porquê estamos aqui, porquê somos cristãos, do cristianismo, da igreja e desse lugar. É sobre esse Salvador. A palavra de Deus é aquilo que nos move, é aquilo que nos rege, é aquilo que nos conduz. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é suficiente para responder tudo aquilo que a gente precisa. A nossa fé é totalmente embasada na palavra. E a palavra de Deus relata, então, quem é esse Deus dentro de muitas histórias. Do Velho Testamento, antes de Jesus, e o Novo Testamento, a partir de Jesus.
A partir de Jesus, então, começa a narrativa de quem foi Jesus, desde o nascimento até a ressurreição. E a palavra de Deus diz que Jesus, então, primeiro Adão em Gênesis, aquele que Deus fez, Adão e Eva, no primeiro capítulo da Bíblia, o Senhor falou, olha, está aqui, isso é tudo para vocês. E ele então se encontrava na virada do dia com Adão ali no jardim, e o Senhor deu uma recomendação e falou, olha, não coma desse fruto. E Eva foi tentada pela serpente, a serpente ali teve um papo com Eva, e Eva caiu e comeu do fruto e deu para Adão, e Adão comeu. E ali então o pecado entrou e o homem foi separado de Deus. E o Senhor nos amando de tal maneira, e vai discorrendo no Velho Testamento, como o Senhor então foi fazendo e se levantando e se movendo, na verdade, para se relacionar com o homem. Porque esse sempre foi o desejo do Pai. Mas Jesus, a trindade ali, né, quando foi feito Adão e Eva, era Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus então abre mão de toda a glória de Deus e decide se fazer homem. Então Deus encarnado vem, porque aquilo que Adão não conseguiu fazer em obediência, um homem precisaria fazer para reconciliar Deus ao homem. A reconciliação precisava vir a partir de um homem. Presta atenção, a gente já está terminando, mas eu quero convidar você a fazer uma oração, mas antes disso eu preciso que você entenda aquilo que eu estou te convidando para fazer. Eu preciso que você entenda isso. Então Jesus nasce de Maria, uma mulher incrível, uma mulher linda, uma mulher especial, que demoraram muitos anos, né, para surgir uma Maria. E o Senhor então escolhe através dessa mulher, que é uma inspiração para mim, da maneira como ela conduziu sua casa, seu filho. Ela engravida, virgem do Espírito Santo. Enfim, não dá para eu entrar aqui. Mas nasce Jesus, e Jesus, Deus encarnado, abrindo mão de toda a glória, ele decide então entregar toda a sua vida em obediência. Uma vida santa, imaculada. Jesus aos 30 anos então começa o seu ministério, e a Bíblia então começa a falar dos milagres, de tudo aquilo que Jesus foi fazendo, de toda a escolha dos discípulos, e de como foi acontecendo e como foi surgindo esse movimento todo. E Jesus então, chega o momento deles, a palavra de Deus diz que agrada ao Senhor, em Isaías, que ele fosse para a cruz. E ele então decide se entregar sem pecado, sem culpa. Ele decide então se entregar por mim, por você, para que o sangue dele, imaculado, pudesse nos lavar de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a separação. Se hoje nós temos acesso para nos relacionarmos com Deus, termos comunhão com Deus, é através do Cristo que nos deu esse acesso. Ele nos reconciliou ao Pai. Então é só através dele. A palavra de Deus diz assim: não há outro caminho para se chegar até Deus. Existe essa frase falando, tem muitos caminhos. Não, não tem. Tem um único caminho, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ninguém.
Ele não é um dos caminhos, Ele não é uma das verdades, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E nele a vida, porque a proposta dele é se tornar Senhor, Salvador das nossas vidas, para que a gente desfrute uma eternidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, então, a sua obra, Ele nos tira desse lugar de trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz e começa uma jornada incrível nesse caminho que sim, é estreito. Que sim, precisamos decidir sermos vaso na mão desse oleiro que vai começar a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir. Mas é maravilhoso porque quanto mais a gente vai tomando a forma que esse oleiro quer, mais linda, mais incrível, mais sentido vai fazendo. Você vai se encontrando com aquilo que era para você sempre ser. Entende? Existe em Deus um lugar que nós somos, uma identidade que nós temos. Existe em Deus um lugar que a Stephanie é a Stephanie integralmente. E esse lugar onde a Stephanie é de verdade, é inteira, é em Deus. E quando a gente então entra nessa jornada, a gente começa a receber e a entender, começa a fazer esses downloads. E a gente vai se encontrando com aquilo que era para a gente sempre ser. O Senhor começa a restituir tudo aquilo que foi arrancado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado. E a nossa identidade começa a ser gerada nele. E essa é a proposta. Então, eu gostaria de fazer 2 orações nessa noite. A primeira é um convite para aquela que quer receber o Senhor Jesus, quer fazer uma oração falando, eu quero essa comunhão com Jesus, eu quero. Eu não sei como, eu não sei direito, mas eu desejo isso. Eu quero. E eu quero fazer uma oração com você que deseja receber o Senhor Jesus na tua vida. Deseja que Ele entre e tome o lugar dEle. Então gostaria de pedir para você fechar os teus olhos nesse momento, curvar a tua cabeça. E você que deseja fazer essa oração, eu queria convidar você a levantar a tua mão onde você está. Você que tem esse desejo, levanta alto para eu ver. Amém, eu estou vendo, amém, 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 amém. Aleluia. Oh Jesus, Tu és lindo, Senhor. Querida, você que levantou a tua mão, eu quero te pedir um favor. Se coloca de pé onde você está mesmo. Eu quero orar por você. Isso. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Que lindas. Coloque a mão no teu coração. Repita assim comigo essa oração. Diga assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu abro o meu coração, a minha vida para o Senhor. Eu confesso, Senhor Jesus, como meu Senhor. Eu te peço, Jesus, lava com teu sangue os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Me instrua na tua palavra. Eu desejo viver uma vida com o Senhor. Segura na minha mão, Jesus, e me conduz nesse novo e vivo
Eu quero ter ouvidos para ouvir a tua voz e coragem para obedecer a tua direção. Sê comigo, Jesus. Eu te confesso nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Fica ainda com os teus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor, o Senhor conhece cada uma aqui que está de pé. O Senhor conhece a vida delas. O Senhor conhece os desafios que elas têm. O Senhor conhece, Pai, elas mais do que elas mesmas. Desde o ventre da mãe, o Senhor as conhece. O Senhor sabe da real necessidade que elas têm, Senhor. E eu te peço, Pai, revela-te a elas. Revela o teu amor, revela o teu cuidado. Revela, Senhor, a tua vida. E eu te peço, Pai, coloque irmãs mais velhas ao lado delas, para que elas possam entender com clareza a real dessa noite, a importância dessa oração na vida delas, desse passo de fé, que não é um momentâneo, que não é um momento, mas é, Senhor, e pode ser a oração e o dia mais importante das suas vidas. E eu te peço, Pai, levanta pessoas para estarem conduzindo-as, Deus, nessa nova jornada, sanando as dúvidas, gerando comunhão com o Senhor, intimidade com a sua palavra. Sê com as tuas filhas, Deus, abençoa-as. Abençoa-as, revela o teu amor, revela o teu coração. Faça a tua obra, Senhor, gerando cura, amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está do lado, dá um abraço gostoso nessas irmãs. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, que alegria, que alegria. E amadas, eu falei que tinham 2 convites e o segundo convite é para você que quer viver esse despertar no ano de 2022. Para você que quer estar sintonizada, acordada, viva, antenada com a voz, com a direção, com o mover do Senhor para as nossas vidas. Se você deseja isso, eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. E a gente já vai encerrar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Desperta-nos, Espírito Santo de Deus. Desperta-nos, Espírito Santo de Deus. Tira, Senhor, toda distração. Toda distração. Que possamos ter ouvidos para te ouvir. Que possamos ter coragem para te obedecer. Obedecer a tua direção, Senhor. Por mais que às vezes parece não fazer o menor sentido, a gente quer, Pai, sujeitar a nossa vida conforme a tua palavra. Queremos, Pai, ter a forma que o Senhor sempre sonhou. Queremos ter, Senhor, as ações e as reações que te agradam. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Nos ajuda a superar os nossos desafios diários, os nossos dilemas. Que o Teu fruto, Espírito Santo, seja gerado em nós a cada dia.
domínio próprio, paciência, alegria, bondade, benignidade, mansidão, paz. Desejamos, Senhor, desejamos a Tua vida em nós. Desejamos, Senhor. Desejamos, Pai. Queremos ser, Senhor, como as 5 daquelas 10 virgens. Não as nécias, as tolas, mas as sábias, acordadas, carregadas com Teu Santo Espírito, munidas da Tua presença, da Tua presença. Enche-nos, Senhor, de Ti, enche-nos, Senhor, da Tua presença. Precisamos, Pai, sozinhas a gente não consegue, é impossível. Com a força do nosso braço é impossível. Dependemos do Senhor e queremos depender do Senhor, porque não existe lugar melhor para estarmos do que na Tua dependência. Na Tua dependência. Acorda-nos, Deus. Que possamos estar em alerta esse ano, que possamos crescer, amadurecer, avançar na intimidade, na comunhão com o Senhor, que possamos, Senhor, acordar todas as manhãs Te contemplando. Tira, Senhor, de nós toda comparação, gera em nós um coração de contentamento, de contentamento. Derrama da Tua alegria, alegria que vem do Teu Espírito, gerada pelo Teu Espírito, não uma alegria supérflua, uma alegria passageira, mas uma alegria que permanece, porque ela é gerada de dentro para fora. Derrama, Senhor, sobre cada mulher, sobre nós. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui. Diz assim para Ele: Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo de Deus, eu Te desejo. Tu és desejado na minha vida. Tu és desejado na minha vida. Diga assim: Senhor, toma o Teu lugar na minha vida. Toma o Teu lugar no meu coração. Toma o Teu lugar nos meus pensamentos. Toma o Teu lugar. Aleluia.